Bom dia a todos, boa tarde para aqueles que estão no outro fuso horário do Brasil. Bem-vindos ao webinar da Safety. Agradeço muito a participação de vocês. Eu gostaria de pedir alguns minutos apenas para que a gente possa fazer os ajustes finais e aguardar a entrada de alguns participantes que tiveram algumas dificuldades no horário. Mais 1 ou 2 minutinhos, a gente inicia nosso webinar sobre transformação digital no faturamento, telecom e nas utilities, principalmente nas distribuidoras de energia. Uma vez, obrigado. Alguns avisos, por enquanto. Vocês estão vendo à sua direita um botão Q&A, né, de perguntas e respostas. Além das perguntas que vocês poderão fazer aos participantes durante o webinar, que serão respondidas se houver tempo ao final. Durante toda a apresentação, aparecerão alguns questionários para os senhores responderem, para a gente fazer algum tipo de enquete sobre determinados assuntos. Se vocês colocarem em modo de tela cheia durante a apresentação, que vai estar na tela, vocês poderão minimizar a apresentação e maximizar a visão dos participantes a critério de vocês. Agradeço também, né, a EDP, ela foi convidada, mas infelizmente teve um contratempo. Com isso, não teremos um case específico da área de energia, mas nossa vice-presidente da Safety, que está aqui participando, ela trará toda a sua experiência e estará falando um pouco sobre o setor de energia e o setor de telecom também, comparando os dois e falando algumas particularidades. Bom, temos 3 minutinhos. Muito obrigado pela espera. Mais uma vez, bem-vindos ao webinar da Safety, uma empresa multinacional com foco em inovação e transformação digital, focando sempre na experiência do cliente. Vamos falar sobre transformação digital no faturamento, um case específico da área de telecom. Vamos lá? Mais um, por favor. Eu sou Gaspar Carreira. Eu ajudo as pessoas e as empresas a se conectarem em busca de soluções para atender melhor os seus clientes. Tenho como propósito também realizar o desenvolvimento e aprimoramento do ecossistema de governança corporativa, seja empresas de capital aberto, empresas fechadas e startups. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Alexandre. Olá. Me apresento, Gaspar? Isso. Fala um pouquinho sobre você. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Coutinho. Eu sou diretor de Billing e Arrecadação da TIM Brasil. Tá? Sou engenheiro de eletrônica de formação. Iniciei minha carreira, tenho 52 anos, 51 anos, vou fazer 52 em breve. Iniciei minha carreira na área de sistemas e trabalhei na área de sistemas até ser convidado aí para trabalhar na implantação de um software de billing na Embratel. Né? E foi o meu primeiro momento de sedução pelo setor de telecom, tá? E eu trabalhei na Embratel depois, claro, quando as empresas se juntaram, por 20 anos, né? Desenvolvendo toda a parte de projetos aí e processos de billing e arrecadação. Até que início desse ano foi minha segunda etapa de sedução, quando eu fui convidado para trabalhar aqui na TIM Brasil, onde estou hoje. Estou aí há quase 10 meses. E com muito orgulho de estar trabalhando nessa empresa que tem um viés de inovação e tecnologia muito forte, tá? Como a gente vai falar aí daqui a pouco
esse assunto sobre transformação digital. Tá? Então, obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, Safety. Tá? É uma honra estar aí com vocês. Tá? Espero que eu possa contribuir um pouquinho que seja aí com essa nossa troca de experiência. Muito obrigado, Alexandre. Fernanda? Bom dia a todos, muito obrigada, Gaspar e Safety, pelo convite. Eu sou responsável pela área de serviço aos clientes corporativos, né, da nossa Oi, que hoje é chamada de Oi Soluções. Então, eu sou responsável por todo o pós-vendas, entregar, faturar e atender e se relacionar com o cliente em todas as jornadas dele. Minha grande missão é fazer o cliente passar por experiências memoráveis ao longo de todas as interações conosco. Então, o que eu amo fazer é cuidar de cliente. Eu sou engenheira química de formação e comecei a trabalhar com cliente, me apaixonei por isso, porque é muito bom cuidar bem do nosso, né, do cliente de forma geral. Então, essa é a minha grande missão e minha grande paixão. Muito obrigado, Fernanda. Liliana? Boa tarde a todos. Eu sou Liliana Vieira, sou Senior Vice President na Safety, da área de Electronic Bill Presentment, ou apresentação eletrónica de faturamento, e tenho vindo a trabalhar desde há 14 anos, mais ou menos, na área de soluções tecnológicas ligadas ao faturamento digital, à desmaterialização de processos, no fundo ajudando empresas a alavancar a tecnologia nestes processos. Nos últimos 5 anos tenho estado focada e sou desde essa altura responsável pela unidade de negócio de Electronic Bill Presentment e tenho acompanhado diversas empresas do ramo telecom e utilities, um pouco por todo o mundo, nesta componente daquilo que é o seu processo de transformação digital. Muito obrigado, Liliana. Nuno, Celeste, Boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Matos, portanto sou neste momento responsável pelo marketing da Safety. Nos últimos 20 anos tenho estado envolvido em projetos e iniciativas que procuram ajudar as empresas a melhorar os seus processos de negócio, desmaterializar os seus processos, entrando no digital. Estive durante 10 anos responsável pela equipa de projetos a nível global e mais recentemente, como falei, portanto, dedicado à estratégia de marketing da empresa. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado a todos os palestrantes pela disponibilidade de estarem aqui conosco, compartilhando a experiência de vocês, todo o conhecimento. Como vocês puderam ver, é diverso e com muita experiência, né? Pessoas com 10, 15, 20 anos de experiência em telecomunicações e em tecnologia. Espero que vocês gostem. Seria um mediador, seria um desafio aí de mediar essas 4 feras dentro do sistema de tecnologia e inovação. Mas é o desafio aí que a Safety me deu, espero atuar a contento. Como eu falei, a Safety é uma empresa de inovação com foco em transformação digital para o cliente. Ela é uma empresa multinacional com sede em Portugal, tem em seu portfólio esses 3 produtos, né, o Electronic Bill Present, que nós conhecemos mais como o Safety Bill, o Supply Chain Finance e o Invoice EDI. Ela é muito focada na parte de troca eletrônica de dados e foi se desenvolvendo nessa área de digitalização. Falando especificamente sobre o Safety Bill, ele tem 4 módulos, né, onde, além de ter a sua própria fatura digitalizada em PDF, eu costumo dizer que ele é um grande cubo informacional, uma base de dados na qual a empresa e seus clientes poderão administrar e gerenciar as suas contas de forma muito mais amigável, muito mais friendly, de forma a ter uma experiência informacional e de gestão muito melhor. Mais uma. A Safety é uma empresa que atua globalmente, ela já está em 52 países, 520 mil usuários, com 7 mil clientes corporativos, ou B2B, nesses 3 produtos que a gente citou. O escritório, né, sua sede é em Portugal, tem escritório local no Brasil, tendo em São Paulo, e na Colômbia também. Né, o que vocês estão vendo pontilhados é a presença das suas soluções pelo globo. Algumas referências, no Brasil, o maior e grande cliente ainda, né, e gratificantemente, é a Oi. Temos ainda a Vodafone, Orange, Intel e a Liberty. Ou seja, estamos atuando em todo o globo com as principais soluções da Safety.
Nossa agenda, nós teremos 4 grandes blocos, né, onde nossos palestrantes irão responder algumas perguntas. A estratégia de transformação digital nas operadoras, a experiência do cliente, chave na apresentação da sua conta, né? Eu costumo dizer que é um momento da verdade entre a empresa, prestadora de serviço e seu cliente. Ele precisa materializar o serviço prestado ali, onde ele vai pagar, o que ele usou. As novas tecnologias e serviços presentes no ecossistema digital. E, por último, soluções de transformação digital das faturas. Lembro aos senhores que o botão Q&A é para vocês realizarem as suas perguntas, que serão respondidas ao final pelos nossos painelistas. E também teremos enquetes temporariamente sendo perguntadas para os senhores. Por favor, respondam, que será muito interessante. Bom, para iniciar, né, no bloco de estratégia de transformação digital nas operadoras, eu conto aí com o Alexandre e com a Fernanda para falar um pouco sobre esse momento que a gente vive, né? Nós estamos aí no Brasil de 7 a 8 meses passando por essa pandemia, né, que é o Covid-19, onde nós temos um novo normal, né? A maioria das empresas trabalhando em home office, os clientes também. Então, pergunto para vocês, né, vou começar pela Fernanda, né, como é que foi a priorização em termos de projetos de digitalização e como é que foi, né, a evolução da experiência do cliente nesse período especificamente? Bom, Gaspar, eu tenho um orgulho enorme em dizer, né, em compartilhar, que a Oi Soluções é um case de sucesso na digitalização das faturas, né, na plataforma de e-billing que você acabou de mostrar aí, né, em parceria da Safety com a Oi. A gente tem um resultado bastante expressivo, mais à frente eu vou ter a oportunidade de comentar com vocês. E agora meu foco está em digitalizar todos os demais serviços aos clientes, de forma que ele tenha um atendimento mais ágil, mais fácil e mais assertivo. Então, o nosso foco total é em colocar todo o serviço para os clientes de forma digitalizada, para que a experiência dele continue sendo aprimorada. Ou seja, cobrir toda a cadeia de valor do cliente, né? Tudo que ele precisa, além de contas, reparo, atendimento, tudo que ele precisa, uma plataforma que ele possa se relacionar conosco de forma digital. Muito interessante. Alexandre, no caso da TIM, o que você poderia compartilhar conosco dessa experiência do cliente nesse momento da transformação digital? Gaspar, esse tema, transformação digital, né, é um tema, quer dizer, esse nome, essa expressão é uma expressão que a gente já fala ela já há alguns anos, né? E sempre como um driver aí de alavanca de modernização, de eficiência, né? Sempre esteve, a visão sempre esteve aí na agenda das empresas, né? E aí veio, no início desse ano, a pandemia, tá? E aí eu acho que o que aconteceu foi que, assim, não que as empresas não tivessem iniciado essa agenda, eles iniciassem, né? Só que essa pandemia fez com que essa agenda se acelerasse enormemente, né? As pessoas pararam de sair nas ruas, né? As encomendas, as contas pararam, as cartas pararam de ser entregues porque tinha um problema de envio físico, né? Não só de ter o envio físico, mas das pessoas manipularem isso, né? As pessoas pararam de ir nas lojas, nos bancos para pagar suas contas, todo mundo tinha que fazer as coisas em casa, tá? Isso foi um tremendo, independente, a gente sabe todo o problema mundial que tem essa pandemia, mas isso foi um tremendo catalisador da transformação digital, né? Então, a gente teve que, vou usar um termo que a gente usa muito na TIM aqui, que eu acho que é um termo perfeito, tá? Assim, a gente teve que lançar mão da coragem digital, tá? De realmente a gente assumir, né, mais desafios nessa agenda digital, tá? E colocar em ação as propostas, coisas que já vinha mapeando com uma agilidade maior, tá? Então, no sentido de digitalizar mais, criar mais a comunicação com os nossos clientes de forma digital, envio das nossas faturas de maneira digital, colocação de mais canais onde os clientes tenham mais comodidade para consultar suas faturas de forma digital, da maneira como elas melhor queiram ter, quer dizer, não seja um único canal, mas o canal que seja mais cômodo para o cliente, tá? Isso na parte de envio das faturas e também na parte de pagamento das faturas, né?
como que eu posso dar o máximo de comodidade aos nossos clientes para que eles possam efetuar seus pagamentos de forma eletrônica, com a facilidade que tenha, sem que tenha que correr o risco de ir na rua para poder pagar suas contas e tudo mais. Então, essa agenda, tanto de disponibilização das faturas, como a gente chama aqui de e-billing, né, como de pagamento eletrônico, tá? A gente ousou desenvolver uma série de projetos, tá, para que a gente alavancasse esses dois processos aí de uma maneira mais rápido, tá, nesse ano, que foi um ano que a gente precisou realmente correr atrás contra a pandemia. Gostei do tema coragem digital, né? Coragem de inovar. Isso realmente é muito importante, acho que tem que permear toda a organização. Aí, nesse conceito, né, de ter coragem de digitalizar, é interessante a gente falar que digitalização não é apenas atualizar seus processos e automatizá-los, né? Ele é muito maior do que isso. Que desafio, Alexandre, você enfrentou para garantir, né, uma experiência plena para os seus clientes nesse processo de digitalização? Então, a parte, vou dizer que é fácil, mano, mas a parte eu acho que mais fácil de decidir, né, assim, quais são as tecnologias que existem disponíveis. Existe muita tecnologia, né? A gente está no momento que a gente tem muita tecnologia aí de automação, de sistematização, digitalização que pode utilizar, né? Mas o grande desafio, assim, quem decide isso? É a empresa ou os nossos clientes, né? Como o Fernando colocou, assim, a gente presta serviço aos nossos clientes, então a gente tem que fornecer as ferramentas que realmente têm interesse ou que sejam utilizadas, que realmente sejam mais confortáveis para os nossos clientes, tá? Então, eu diria que assim, o principal desafio foi como construir, quer dizer, como escutar, como construir essa interação com os nossos clientes para a gente poder saber deles qual é a melhor forma, tá? Que eles se sentem mais confortáveis aí para ter essa experiência digital com a TIM, tá? E desenvolver essas formas. Não a forma como a TIM quer impor, eu acho que a gente não impõe nada, a gente tem que escutar os nossos clientes, ver qual é a melhor forma, tá? E que muitas vezes não é uma, né, apenas, são algumas, e eu acho que a gente também tem que trabalhar uma segmentação disso, quer dizer, ter canais e estimular o uso desses canais conforme seja mais confortável para um ou outro cliente, tá? Disponibilizá-los. Eu acho que esse é o principal variável de sucesso, tá, para a transformação digital, é essa, quer dizer, é escutar o que os nossos clientes querem da TIM, tá, da nossa empresa, como elementos de transformação digital, elementos que realmente sejam úteis, sejam interessantes para eles. É isso que a gente vem trabalhando para disponibilizar essas ferramentas para os nossos clientes. Bom, Alexandre, acho que a centralidade do cliente, né, você ter o foco nele, segmentá-lo, ouvi-lo e procurar atendê-lo e surpreendê-lo. Acho que essa é a grande questão. A nossa razão, o motivo de estarmos trabalhando no nosso cliente, a nossa razão de existir, atender o nosso cliente. E aí, Fernanda, dentro dessa coragem, o cliente como foco e no centro da questão, não só da digitalização, né, mas do serviço das empresas, todo mundo é muito ansioso e quer resultados a curto prazo. Só que a transformação digital, o processo de inovação é uma jornada de longo prazo. Como a gente consegue equilibrar isso e que ganhos rápidos, né, que wins a gente pode conseguir para atender internamente a organização e atender também o cliente? Você pode compartilhar alguma experiência nesse sentido conosco? Bom, Gaspar, eu entendo que em todos os projetos que a gente, né, trabalha, a gente sempre tem alguma forma de mostrar algum resultado mais rápido, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, a gente tem que ouvir muito o cliente, como o Alexandre tem dito bastante aí, né? Então, é com a dor dele que a gente tem que se trabalhar para poder atendê-lo e surpreendê-lo, enfim. Então, ouvindo o cliente, sempre tem condições a gente, né, de uma forma ou de outra, atender alguma necessidade de uma forma mais ágil, enquanto a transformação de fato da experiência, na minha opinião, é um trabalho de longo prazo. Então, por exemplo, a gente entrou com a nossa plataforma do e-billing, né, no caso, por exemplo, aqui de faturas, e a gente conseguiu, dado até a necessidade do cliente, um tempo muito rápido, uma adesão muito forte, né, à fatura eletrônica. E a gente acabou conseguindo fazer como uma parceria um projeto que poderia ser desenvolvido talvez em bastante tempo, e a gente conseguiu fazê-lo em menor prazo.
por ser uma necessidade mais premente do cliente que, de fato, a gente poderia entregar de uma forma mais ágil. Tem outras experiências que a gente precisa transformar de uma forma mais longa, vamos dizer assim. Então, Gaspar, eu acho que é isso. Primeiro, entender o que o cliente de fato necessita. Segundo, avaliar o que a gente pode fazer de forma diferente para entregar algumas experiências a mais curto prazo, focar e entregar. E continuar trabalhando para a mudança plena da experiência do cliente, que, no meu ponto de vista, é bastante longo. Precisa envolver todas as, vamos dizer assim, as disciplinas, né, de Customer Experience para que, de fato, a gente consiga chegar, né, no nosso resultado pleno. Posso entender assim que antigamente a gente tinha um projeto complexo e completo a longo prazo. Aí tendia a implementar tudo de uma vez, né, que a gente falava de Big Bang. Né? Hoje a gente precisa, né, com o modo Agile, a gente precisa dividir mais isso em entregas, em produtos, tanto para vender o projeto internamente nas empresas, como também para gerar maior satisfação para o cliente no curto prazo. Né? Então a gente pode trabalhar com metodologias ágeis. É isso aí. Bom, excelente. Nesse sentido, né, você atua dentro do Oi Soluções, que é uma nova área, né, um novo departamento da Oi. O que você pode compartilhar um pouco com a gente sobre, no mercado brasileiro, o que a Oi Soluções disponibiliza, como é que é o processo de entrega, o que o cliente pode esperar da Oi Soluções? Bom, então, gente, a Oi Soluções ela é uma provedora e uma integradora de soluções digitais. Né? Então, a Oi Soluções ela atende os clientes corporativos, são empresas, né? Hoje nós atendemos mais de 57 mil empresas públicas e privadas em todo o território nacional. A gente tem também, né, uma rede... Para suportar, para ajudar você. É só para mostrar o nosso portfólio. Isso. Pode deixar nele, mas eu vou compartilhar aqui também um pouquinho. E a gente tem uma estrutura robusta de fibra, gente, em todo o Brasil. Né? Então, o nosso portfólio de soluções ele é bem completo. Tá? A gente tem soluções de telecom tradicionais, que todos conhecem, de TI, né? Colaboração, Cloud Data Center, Big Data, IoT, segurança, serviços gerenciados e aplicações digitais. Todas essas soluções vêm ajudar na transformação dos nossos clientes. E o que é muito diferente, o que é muito importante dizer, né? Nós estamos no mercado em que a gente, de forma nacional, né, como eu disse, a abrangência nacional, regionalizados, a gente trabalha de forma muito consultiva. Né? As dores e as necessidades de cada cliente nosso. E pegando, então, todo esse nosso portfólio, a gente, então, desenvolve uma solução que é para aquele cliente. Porque cada cliente é diferente um do outro, né, gente? Então, de fato, a gente precisa trabalhar nesse mercado de forma consultiva. As nossas soluções propiciam, então, a transformação dos nossos clientes. Um outro ponto importante também é dizer que a gente tem trabalhado num ecossistema bem rico aí de inovação. Né? A gente tem um hub de empreendedorismo e inovação no Rio, o 8, o Gaspar também conhece bastante, onde a gente trabalha com startups e também renomados fornecedores. Então, esse conjunto, com esse portfólio, e com uma atuação bastante consultiva que a Oi Soluções está trabalhando para poder ajudar os clientes a se transformarem. E aí o foco aqui é um portfólio completo e para os clientes corporativos, né? Exatamente. Algum tamanho específico de cliente, grande, pequenos, médios, para todo o ecossistema? A gente atua praticamente em todos os segmentos, mas a gente agora trabalha mais fortemente para clientes, os pequenos clientes são tratados por outro segmento, né? A gente trabalha aqui com empresas de médio porte para cima, tá, Gaspar? Perfeito, Fernando. Com certeza eu conheço o Hub de Inovação, né? Eu atuo muito nessa área de startups. Prazer lá poder compartilhar e atuar junto com vocês no 8. Falando um pouco aí sobre experiência do cliente, mas do ponto de vista de provedor também tecnológico, né, no caso a Safety, né, para surpreender o cliente, para ter uma boa experiência, a gente precisa efetivamente passar por um processo de digitalização ou a gente pode fazer diferente? Temos uma estratégia diferente, Nuno, para poder surpreender o cliente independente dessa digitalização? Não, eu acho que tanto o Alexandre como a Fernanda já responderam a essa questão, falando tanto da coragem digital como de escutar o cliente. E se haviam dúvidas sobre que o caminho tem que ser o digital, cada vez mais,
obviamente que a pandemia ainda reforçou essa necessidade, obviamente sempre mantendo uma componente humana, de relação humana com os clientes, mas obviamente que cada vez mais temos que manter o digital como o caminho principal de contacto com os nossos clientes. E nesse sentido eu queria aqui partilhar algumas ideias de um estudo que foi feito pela Analysis Mason, em que falam do investimento no Customer Experience e dos provedores dos CSPs que gastam anualmente mais de 14 bilhões de dólares em sistemas de software de experiência de cliente. Portanto, isto revela que, de facto, é fundamental apostar, e é aqui e como também partilhou já um pouco a Fernanda, é aqui que os operadores, tanto das telco como das utilities, claramente estão a apostar. E se olharmos para aquilo que eram, antes de 2000, as tendências, ainda muito focado na rede e ainda pouco conhecimento do Customer Experience, já neste século, com a penetração móvel e a crescente consciencialização sobre o Customer Experience, foi depois na última década com os telefones inteligentes, com a explosão dos aplicativos móveis, as mudanças nos hábitos do cliente e a emergência móvel, que começaram a surgir estas ideias, e para a próxima década a tendência vai ser do controle total pelo cliente, apenas digital, inteligente e automatizado, e de experiências hiperpersonalizadas. E este efeito da pandemia vai ser um efeito de longo prazo. Portanto, está a obrigar esta aceleração do engajamento digital e vai continuar, sem dúvida, ao longo da próxima década. E portanto, esta tendência, também pela evolução dos modelos de negócio, levaram a esta priorização do envolvimento digital do cliente, seja pelo 5G, que também já levava a essa necessidade, a transformação digital, o ambiente competitivo e também algumas mudanças que já estão em andamento, seja o foco no cliente, a mudança para os modelos de software as a service e a experiência de design em primeiro lugar. Isto também revela que este estudo que em 2023, daqui por 3 anos, vão ser mais 10% o investimento em modelos SaaS do que eram há 2 anos atrás. Portanto, o crescimento também em modelos SaaS, associado ao investimento na experiência do cliente e em software de experiência ao cliente, é claramente a aposta nesta transformação digital. Ou seja, no médio prazo, o mundo analógico tende a acabar. A gente vai trabalhar especificamente, exclusivamente no mundo digital, numa experiência totalmente diferente do que nós estamos acostumados hoje. Pelo menos muito, quase preferencialmente digital, sim. Interessante, a Fernanda falou de IoT, você falou um pouco aqui de 5G, está muito em voga aí no mundo, há políticas à parte, mas a gente vai ter oportunidade também, os caras a falar um pouco mais sobre isso à frente. Lembrando aos nossos participantes que através do Q&A, vocês poderão fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, que serão respondidas ao final, assim como responder algumas enquetes que serão colocadas para o nosso suporte da Safety. Vamos para o próximo tópico, então. O segundo tópico do nosso webinar, falar um pouco sobre a experiência do cliente, especificamente no processo de faturamento. E aí a gente pode alargar isso, falar um pouco sobre o ciclo da receita como um todo, Processo de faturamento, da entrega, da conta, seja analógico ou digitalmente, e até o processo de cobrança e arrecadação. Vou começar com a Fernanda, falar um pouco sobre como é que é o processo de faturamento e apresentação das faturas, das notas fiscais na Oi, e quais iniciativas de digitalização você adotou ou pretende adotar no curto, médio prazo. Lembrando, a Fernanda atua no corporativo, falando um pouco do foco do B2B. Isso. Bom, como eu já falei anteriormente, Gaspar, a gente adotou então, num projeto em parceria aí com a Safety, a plataforma de e-billing, que é uma plataforma web de muito fácil utilização, pelo cliente, onde ele consegue buscar suas faturas em vários formatos, não só o PDF, mas em vários formatos que ele precisa para manusear arquivos, bem como controlar os gastos, o consumo, enfim. Então, a gente tem essa plataforma implantada, um projeto que a gente começou há 3 anos,
E a gente hoje já tem mais de 80% das nossas faturas no B2B digitais, 100% digitais. Ele não recebe mais a conta, né, em sua casa. E a gente tem mais de 90% das páginas digitais, que é muito importante também, né? Então a gente tem tínhamos contas muito grandes e com isso a gente também conseguiu digitalizar aí em termos de páginas, um percentual bastante expressivo. Ao longo desse tempo, o que a gente foi fazendo, né? A gente deu para ele, então, a possibilidade dele buscar, né, as faturas lá a qualquer momento, a qualquer tempo. E também, com isso, a gente foi ouvindo e entendendo o que ele precisava. E ao longo desse período de projeto, a gente fez inúmeras mudanças, né, Gaspar, em parceria com vocês, para, de fato, dar experiências cada vez melhores para o cliente. A gente praticamente transformou muito, né, o nosso portal. Então, hoje eu digo para vocês que é um sucesso, como eu disse no início, né? Esse nosso case é um caso, é muito grande a nossa planta, muito grande a quantidade de clientes, pelo Brasil afora, né? De norte a sul, e de fato a gente tem mais de 80% das faturas, e empresas grandes e pequenas, e médias, como eu disse, né? De forma digital, para a gente foi um ponto muito importante. Não só, né? Por vários, mais à frente também nós vamos falar um pouquinho mais de ganhos, tanto para a empresa quanto para o cliente. Mas, de fato, Gaspar, isso é um divisor de águas, é um ponto muito importante do relacionamento com o cliente, né? Uma das jornadas mais relevantes que a gente tem aí. Afinal de contas, o cliente recebe conta todos os meses, paga conta todos os meses. E, com isso, estendendo um pouquinho mais para o restante do ciclo, não só ele, né, captura as faturas, como ele tem possibilidade de pagá-las, validá-las e pagá-las no tempo correto. Então, isso também apoia a arrecadação. Então, hoje a gente tem essa iniciativa, como eu disse, sempre em movimento, então a gente está sempre fazendo melhorias, a gente está entregando agora em dezembro mais um rol de melhorias para o cliente, né, na plataforma, e a gente continua trabalhando para sempre ouvi-los e entregar, então, cada vez melhores experiências em relação às faturas. Muito bom, Fernanda. Acho que é importante isso. Não adianta você receber a fatura se você não tem como pagá-la também de forma digital, né? Você tem que prover, né, acessos aí às fintechs, aos bancos, para que eles possam, sem precisar imprimir a conta, realizar esse pagamento. Muito legal. Alexandre, falando aí de telecomunicações como um todo, e a sua experiência mais focada na TIM, mas também, né, seus 20 anos aí que você passou em outras operadoras, quais os desafios que as telecomunicações estão enfrentando na experiência do cliente, nesse período que nós temos? Qual o case, né, que você poderia compartilhar com a gente com relação a TIM e essa experiência? Bem, diria que assim, como já falamos aí antes, né, o desafio que a gente, todo esse cenário novo que a gente vivenciou aí no caso da pandemia, né, que nos fez aí acordar aí para essa coragem digital e nos transformarmos, né, a gente teve que pensar rapidamente, né, algumas soluções aí de implementar para os nossos clientes e aumentar mais a nossa comunicação digital com os clientes, tá? Como eu falei antes, assim, isso aí na verdade foi um alavancador, né? E hoje as empresas, inclusive, tem um outro indicador aí que eu acho que é interessante mencionar, né? Que é um indicador aí cada vez mais em moda, que é o índice lá do ESG, né? De Environment Social, né? Eu acho que a questão da transformação digital, um pouco aí como a nos faz caminhar um pouco por isso, né? A gente parar de sair do mundo analógico e ir para o mundo digital, que traz alguns benefícios aí, até para a nossa própria sociedade, né? Eu fiz aí tempo atrás a gente fez uma conta aí para essa questão de meio ambiente, a quantidade qual seria a economia, né, em termos de ecologia que a gente teria com a redução de folhas de faturas, né? E é uma coisa meio impressionante quando a gente fala que, na verdade, a gente está falando de campos e campos de futebol que a gente economiza de árvores que deixam de ser desmatadas aí por conta de transformar o cliente, passar o cliente a ser a se relacionar com a gente de forma digital, tá? Então, os desafios, como eu comentei, assim, saber com o cliente como que ele quer se relacionar digitalmente, tá? Também corporativo,
cada cliente é um cliente diferente, e no mundo também dos clientes consumer, né? Também não posso não dizer que cada cliente seja diferente, mas a gente tem nichos de clientes diferentes, né? Tem clientes que são mais tecnológicos, tem clientes que são conservadores, então a gente tem que saber se relacionar digitalmente com esses clientes, tá? Até mesmo na forma de se comunicar com eles, né? No atendimento, né? Assim, não é exatamente a minha área, mas o atendimento, você também saber se comunicar de forma diferente com esses clientes, falando a linguagem deles, né? Quando você atende um cliente jovem, você fala uma linguagem que é diferente, que se você for usar essa mesma linguagem para um cliente mais conservador, né? Mais da moda antiga, de repente ele não vai se sentir confortável, né? Então o desafio, quer dizer, o que a gente vem aprendendo com isso, né? Quando a gente teve que ter essa coragem de cada vez mais fazer coisas digitais, é como conversar, como extrair a melhor eficiência dessa comunicação com o cliente, né? Usar um pouco de inteligência aí para tentar distribuir, né, os nossos clientes, assim, aprender como que eles gostam, criar alguns tipos de forma de se relacionar diferentes, para quando cada um desses clientes vier falar comigo ou pedir alguma coisa, ou tiver que me relacionar, atender ele de forma digital, eu atendê-lo pelo canal que eu vou perceber que ele tenha melhor, que atrai melhor ele. Que atrai mais ele, que ele se sente mais confortável em responder. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que a gente está desenvolvendo agora, quer dizer, tentar entender, estruturar, né, a linguagem, a forma de comunicação por cada um desses grupos de clientes, né, e conversando com eles dessa forma, tá? E aprimorando continuamente essa forma de comunicação, tá? Isso não é uma coisa que se resolve, né? Isso é uma coisa que é contínua, né? A gente vai aperfeiçoando de forma contínua, né? As pessoas mudam também a forma de se relacionar, novos canais de comunicação aparecem, né? Redes sociais novas aparecem, né? Outras vão embora e aparecem outras. A gente tem que estar sempre atento a qual é a melhor forma para cada cliente dentro dessa loucura toda que existe de novidades de tecnologia por aí, e a gente está na vanguarda, tá, da disponibilização dessa comunicação para cada um desses clientes. Eu acho que, como eu falei, assim, as tecnologias estão aí, tá? É saber utilizar da melhor forma para cada cliente específico aí, para a gente poder atingi-los na sua plenitude. Esse na verdade, é o nosso aprendizado, nosso desafio, que como a gente vem desenvolvendo aí ao longo desses meses. Interessante, Alexandre, porque tanto telecom como energia, gás, água e esgoto, né, trabalha com um volume de clientes, né, muito grande, no limite, todos somados, né, por segmento. Estamos falando de 220 milhões, né, de clientes que são os habitantes do Brasil. E a gente não pode achar que a digitalização é simplesmente uma pasteurização, uma padronização única, né? Se reforçou muito a questão da comunicação do segmento pela necessidade do cliente. Muito importante saber disso, reforçar. E a questão do ESG, né? O ASG no Brasil, né? Ambiental, sustentabilidade e governança. Com certeza o processo de digitalização do atendimento como um todo, né? Seja da fatura, do pagamento, dos serviços, é importantíssimo, né, nesse selo que é tão hoje valorizado no mundo inteiro. No Brasil está começando. Isso que eu ia reforçar cada vez mais. Eu acho que esse indicador é um indicador, muito obviamente com todos os indicadores financeiros, mas é um indicador que vai se tornar, né, precisa se tornar cada vez mais importante na nossa sociedade. Nesse mundo, a gente tem que preservar, né? Então não adianta a gente usar ele de qualquer forma, senão um dia ele vai deixar de existir, né? Então a gente realmente é um indicador que cada vez mais a sociedade, o mercado vem percebendo ele como um indicador diferencial e está diferenciando as empresas que procuram investir, melhorar e aperfeiçoar esse indicador aí delas. Falando aí especificamente na conta, né, que é uma das formas de materializar o serviço, né, seja de telecomunicação, seja de energia, dos demais setores, como eu citei.
que é o momento da verdade, onde o cliente olha e vê o que ele realizou, o que ele gastou e quanto custou isso, é um momento da verdade, um momento de relacionamento com o cliente. Como é que, Nuno, você, né, junto com a Safety, poderia falar dessa importância desse momento, né, e quando que temos a oportunidade de oferecer uma melhor experiência para ele? E aí podemos falar esse momento, entre consumidor e corporativo. sim, esse momento quanto a nós é fundamental, porque obviamente que a aposta no digital concordamos que tem que ser feita e tem que cada vez ser maior, mas ao mesmo tempo temos que manter uma grande personalização. O cliente tem que sentir que estamos a falar para ele e não para um grupo muito alargado de tipos de cliente. Ele tem que sentir que estamos a falar a linguagem que ele entende, aliás o Alexandre falava disso, e nesse sentido também partilhar aqui convosco algumas ideias relativamente à importância da fatura enquanto ponto de contacto estratégico. Ao longo do ciclo de vida da relação com o cliente, desde a aquisição, à conversão, há um momento em que a nossa relação tem que ser mantida, temos que fidelizá-lo, temos que reter o cliente. E isso se consegue através de transparência e confiança. Isso tem a ver com a forma como nós falamos com o cliente. E dentro dos diferentes pontos de contacto que existem, aqui estão alguns, claramente para nós o faturamento tem uma importância especial porque é um ponto de contacto obrigatório. Todos os meses o cliente recebe faturas do operador e, portanto, isso é um ponto que deve ser aproveitado não só para que o cliente pague, mas para que o cliente mantenha a relação e sinta que estamos a ter uma relação personalizada com o cliente. Eu gostaria aqui de partilhar ainda algumas ideias que inspiram um pouco esta relação, seja no próprio serviço, mas que pode ser adaptada à forma como a fatura é apresentada ao cliente neste momento importante de contacto. E para isso vou fazer aqui uma analogia com aquilo que são os serviços de mapas web, que nós todos conhecemos, com o Google Maps ou o Waze, e que no fundo permitem uma análise preditiva integrada e com inteligência para otimizar a experiência do usuário. E no fundo o conceito da fatura inteligente é um pouco a forma como podemos pegar neste tipo de exemplos e aplicá-la à fatura, seja para o B2B ou para o B2C. Quando nós vemos estes serviços que permitem cálculos de distância, moeda, encargos, dependendo da rota, também podemos, nas faturas, explorar os dados apresentados seja a nível B2C ou por funcionário, departamentos, subgrupos da empresa, quando falamos do corporativo. Como estes serviços têm as recomendações baseadas em comportamentos, em que já sabem as rotas comuns, os pontos de interesse, também na fatura é possível ou podemos ter dados históricos combinados com dados de uso real, em tempo real, que permitam conduzir um monitoramento estratégico e alertas personalizados. Outro exemplo é o acompanhamento e ajuste de cálculos, que permitem sugerir em tempo real rotas alternativas, ter também ao nível de uma fatura, porque não, alertas sobre o consumo em tempo real, com métricas, limites, sejam definidas e cada variação, esse delta, produz uma mudança visual para a qual o cliente é alertado. Outro exemplo, como temos por exemplo, no Waze, o relatório de acidente e de partilhar essa informação com outros usuários, ter também na fatura, por exemplo, relatórios proativos com pagamentos e disputas com base na atividade do cliente que sejam informados pela operadora num relacionamento bidirecional, ou seja, a fatura não ser só da operadora para o cliente, mas também permitir uma conversação no sentido oposto, do cliente para a operadora. Portanto, outro exemplo para terminar, a publicidade direcionada e localizada que estes serviços têm, em que sugerem restaurantes, postos de gasolina, também a fatura é uma oportunidade para comunicar, ter publicidade dirigida com base no histórico de consumo e na atividade do cliente e não ser algo igual para todos, mas ser muito personalizado mais uma vez. Isto significa que estamos a falar quase de um conceito de recomendação e comunicação com base no comportamento e, portanto, num conceito de billing one-to-one. Portanto, esta é uma ideia que eu queria aqui deixar, que nós acreditamos que é um pouco o futuro também da estratégia digital na apresentação da fatura.
Interessante, Nuno. Quer dizer, você usou o termo ali, fatura inteligente, além dela ser individualizada, né, one-to-one, né, ela é uma fatura não estática, que o cliente pode quase como interagir com isso, receber as informações da empresa. Não é mais um PDF que você recebe por e-mail, por exemplo, ou uma conta em papel, né? É algo que é interativo realmente. Interessante falar sobre isso. Liliana, acho que talvez você tenha um dos maiores desafios aqui, como, né, e expertise que você tem na área de, como vice-presidente sênior do produto, de materializar, né, os anseios dos clientes e as necessidades das empresas numa solução. Né? Aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né, que desafios são esses, como é que você consegue materializar isso dentro, né, de uma solução, principalmente para o cliente corporativo, que eu entendo ser mais complexo, né? E aí falar um pouco sobre os desafios comuns, tanto à indústria de telecom como à indústria de energia, e provavelmente deve ser comum também a indústria de saneamento, né, de água, esgoto, gás e tudo mais, que é tudo um bloco de utilities, né, de muito volume, muitos serviços atrelados. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Comparando um pouco aqui estas duas grandes indústrias que temos estado a comentar, a telecom e as utilities, são de facto duas indústrias completamente distintas do ponto de vista do domínio e do tipo de serviços que prestam, mas curiosamente têm muitos pontos comuns naquilo que é o desafio que enfrentam na componente do faturamento. Desde logo tem uma abrangência muito grande do ponto de vista dos agentes económicos com que se relacionam. Basicamente relacionam-se com todos os agentes económicos e toda a gente, quer seja do ponto de vista empresarial ou do ponto de vista individual, tem uma relação com um provedor de energia, de água, de gás, de comunicações. Portanto, logo aí tem uma multiplicidade de clientes e caracterizam-se também por terem o seu serviço descentralizado em muitos pontos de acesso. Cada um dos seus usuários de serviço acessa esse serviço em diversos pontos. Logo, isso traz uma complexidade acrescida ao processo de faturamento. Por outro lado, os tarifários que lhes estão associados são também eles normalmente muito complexos. São serviços muito diversificados. Quando falamos no caso da Telecom, vimos o exemplo que a Fernanda nos trouxe da Oi Soluções e o seu portfólio de serviços é bastante amplo. Isso passa-se um pouco por todo o mundo nas telecoms. E isso, obviamente, traz um desafio acrescido no momento de faturar, no momento de apresentar o faturamento ao cliente de uma forma compreensível e simples de tratar. Quando falamos nas utilities, essa complexidade também existe, não tanto pela diversidade dos serviços, que são um pouco mais reduzidos em diversidade, mas pela complexidade que existe na medição desse serviço. Aqui as utilities têm um caminho ainda maior a fazer para garantir que medem o real volume de utilização do serviço. Sabemos que muitas delas estão já a fazer um caminho de implementar dispositivos de IoT, inclusivamente através da telemetria, colocar a medição automática dos seus medidores, mas esse é um caminho ainda que muitas delas vão ter que fazer durante muito tempo, que acarreta muitos custos, mas que, no fundo, lhe está a permitir gradualmente tornar o seu faturamento mais preciso, mais ajustado àquilo que é a real utilização. Por outro lado, temos também a característica em ambas as indústrias de serem indústrias com um elevado nível de regulamentação. E regulamentação essa que se traduz também na forma como o faturamento tem de ser feito, na forma como o faturamento tem de ser apresentado. E, historicamente, temos visto que, durante muito tempo, estas empresas, quer na telecom, quer nas utilities, de modo geral, obviamente, não focando em nenhuma em particular, historicamente focaram-se primeiramente nesse cumprimento da regulamentação, em garantir que o faturamento continha todos os elementos e todo o detalhamento que era obrigatório do ponto de vista do regulador, penalizando um pouco a usabilidade e a clareza da informação para o usuário final. Isto acaba por resultar numa experiência talvez menos rica, menos intuitiva para o cliente final e, no fundo, aqui um desafio acrescido para tentar endereçar os dois mundos, endereçar o tema da regulamentação e o tema da usabilidade também. Algo que temos visto
como comum também nas duas indústrias é o facto de os sistemas de back-office, vamos dizer assim, os sistemas operacionais que estão na base do faturamento e no controlo do consumo, são sistemas complexos, são sistemas muitas vezes legados e com pouca capacidade também pela dimensão destas organizações, pouca capacidade de reação àquilo que é a velocidade vertiginosa que o mercado evolui e a que a própria oferta tem que evoluir, aqui especialmente nas telecom, em que verificamos que muitas vezes a oferta ao mercado evolui numa velocidade e a capacidade de faturar essa oferta não é a mesma, não acompanha a diversidade de produtos que são colocados ao dispor dos clientes para serem adquiridos. E depois a experiência do cliente é muito, vamos dizer, diferente. No ponto de vista comercial, ele é oferecido um produto único, muitas vezes convergente, com todos os serviços empacotados num único produto, mas do ponto de vista do faturamento, muitas vezes recebe uma fatura por cada um dos serviços prestados, não há muitas vezes capacidade de apresentar convergentemente essa informação num único local. E isto, obviamente, faz com que estas indústrias, estes operadores de telecom e de utilities, sejam muitas vezes alvo de elevados níveis de contestação das faturas, elevados níveis de pedidos de esclarecimento e de clarificação de informação, porque, de facto, existem todos estes condicionantes e todos este caminho que historicamente foi feito nestas duas indústrias. Algumas delas, o que é que têm tentado fazer? Têm tentado responder às necessidades de alguns clientes em concreto, ou pela sua criticidade em termos de portfólio, ou pela sua dimensão, pela sua representatividade na receita dessa operadora, têm procurado montar alguns processos pouco estruturados para responder às necessidades desses clientes, seja do ponto de vista da produção de informação personalizada, seja do ponto de vista de abrir alguns canais de entrega de informação especiais e alguns já mais digitais para esses clientes, mas o que temos assistido é que muitas vezes não são processos sustentáveis, não são processos estruturados e que não permitem alavancar esse nível de informação e essa informação já mais trabalhada, já mais segmentada e personalizada de uma forma ampla sobre toda a carteira de clientes. Portanto, acaba por se dar um tratamento diferenciado a cada um cliente, não pela necessidade de só tratar esses clientes dessa forma, mas pela existência ou falta de capacidade de alargar esse tratamento a um número mais vasto de clientes. Então, no limite, o que concluímos é que esta necessidade de melhorar a qualidade de informação, a necessidade de dar capacidade de análise do faturamento de uma forma transversal, de uma forma clara, de uma forma intuitiva, é comum às duas indústrias e temos visto que o tipo de soluções que a Safety tem nesta área tem atendido a estes desafios que se colocam tanto em telecom como em utilities, no sentido de melhorar esta experiência, de, no fundo, trazer um pouco aquilo que a Fernanda e o Alexandre referiam, de trazer a voz do cliente também para esta solução, porque a capacidade de personalização, de ter uma experiência self-service dentro da solução, acaba por dar essa voz e dar a possibilidade ao cliente de interagir no processo. E no fundo, apesar de serem dois mundos aparentemente muito distintos, utilities e telecom, acabam por se tocar em muitos pontos e acabam por ter os mesmos desafios e poder beneficiar do mesmo tipo de ferramentas tecnológicas que hoje estão já ao dispor nesta área do faturamento. Obrigado, Liliana. Vou resumir assim, seu grande desafio é pegar ecossistemas altamente complexos e de forma estruturada entregar ao cliente um produto mais simples de se entender e digerir. Sem dúvida. Muito satisfeito. Muito legal. Antes de ir para o tópico 3, falar de novas tecnologias e serviços nesse ecossistema digital, nossos participantes estão tímidos. Eu gostaria de convidá-los a fazer suas perguntas lá no botãozinho de Q&A para que nossos palestrantes possam
a vocês no final da nossa palestra. Está um pouquinho atrasado, mas creio que vale muito a pena a gente estender aí por 10, 15 minutos o nosso webinar. Indo para o tópico 3, eu vou lançar uma pergunta tanto para o Alexandre como para a Fernanda, e aí os dois fiquem à vontade para começar. No mundo corporativo, focando, né? Que é mais complexo em termos de volume de faturas, em volume de requisitos específicos por cliente até o prosseguimento, seja pela estrutura organizacional, estrutura financeira, centro de custo, de resultado. Então, acho que é um ecossistema bem complexo, de necessidades, inclusive. Então, eu queria que qual é a importância de dar um ecossistema, né, de dar uma plataforma self-service para eles, para que eles possam se organizar, entender, gerir melhor as suas contas. Quem começa, Alexandre? Posso começar, então, Alexandre? Por favor. Para mim, gente, isso é uma necessidade antiga e básica do cliente, né? As estruturas de centro de custo, de operação de cada cliente é diferente, certo? Então, ele poder fazer isso sem depender da operadora é fundamental, na minha opinião, para que ele, de fato, consiga avaliar claramente o que ele tem nas suas mãos. Então, para mim, Gaspar, é muito relevante, é básico, é essencial para o cliente, e acho que sem isso ele fica, né, desprovido aí de vamos dizer assim, de uma característica importante para ele. Você poder compartilhar um feedback de algum cliente aí que passou a usar uma plataforma self-service? Tem muita satisfação, né? Como é que a percepção deles quando mudou o mundo, né? De receber uma conta em PDF para dentro de uma plataforma dessa? A gente tem bastante depoimento positivo, Gaspar. Enfim, aquela coisa de ser fácil, né? Agora eu não preciso mais, quando a conta não chega, porque eventualmente ela não chega, ter que ligar algum canal, pedir, solicitar e aguardar para receber. Enfim, então é uma sensação de liberdade, de uma coisa que para eles, gente, infelizmente é básica, certo? Então, na verdade, a gente sempre precisou fornecer isso de forma ágil para ele. Então, todos os clientes que utilizam se sentem, né, assim, atendidos e livres para poder atuar da forma que eles necessitam. Muito legal essa sua pontuação do sentimento de liberdade, né, de ele poder atuar e ficar mais livre, né, de empresas de entrega, de bancos, de papelada, né, e poder fazer a gestão da forma que ele quiser. Muito bom. Alexandre, o que você poderia colocar para a gente com relação a essa experiência self-service para os clientes? Então, no caso do cliente corporativo, tem muitos aspectos, né? Primeiro que, assim, eu vou do mais simples, tá? O cliente corporativo, ele não espera receber a conta, tá? Seja ela enviada por e-mail ou seja ela enviada até mesmo por papel. Você até imagina a cena, né? Um cliente grande, ele recebe a conta no seu térreo, né? E lá vai encaminhar para algum andar, né? Muitas vezes, normalmente, a troca de andares, quer dizer, por experiência até própria de outras empresas, né? Assim, tempo que trafega a conta até chegar no contas a pagar realmente da empresa é 5 vezes mais do que o tempo que o carteiro chegou lá e mandou a conta para o cliente. Tá? Então, como o Fernando colocou a experiência que teve na Oi, cliente corporativo, ele tem que ter uma solução de consultar a sua fatura, de buscar a sua fatura no momento certo. Ele tem o seu planejamento de pagamento, ele sabe quando tem que pagar. Assim, tem essa característica um pouco diferente do cliente consumer, né? Mas assim, ele tem o seu planejamento de pagamento. Então, ele não esquece de pagar, não tem essa questão. Vai lá. Então, ter uma ferramenta onde ele tenha uma acessibilidade boa para ele consultar a fatura a hora que ele quiser, né? Com a distribuição das informações, né? A categorização, a classificação das informações, distribuição por cento de custo, da maneira que for específico de cada empresa, né? De cada sua organização, e cada cliente tem a sua organização, tem a sua especificidade. Isso é fundamental para a facilidade de validação da conta, validação do pagamento pelo cliente. Novamente, o conforto do cliente de que a gente está cobrando, né? Tá tendo a cobrança correta, legítima, justa, né? E mais, quer dizer, segundo aspecto é esse. Terceiro aspecto é a questão de que o cliente corporativo tem seu software, tem todo o seu sistema de financeiro, né? Tem o seu ERP, né? Ele não quer manipular dados, ele não quer ter alguém que insira o dado que vai pagar a conta.
Ele quer que alguma plataforma consiga fornecer informação num formato que possa ser consumido pelo seu próprio sistema de RP próprio dele e que automaticamente já traga alguma coisa que ele possa ir lá só apertar um botão para pagar, entendeu? Uma vez feita a conferência. Enfim, uma plataforma dessas que forneça digitalmente a informação com a especificidade que o cliente precisa para gerar todo um fluxo da comunicação dele para os seus sistemas internos, para que o processo seja o mais automático, transparente possível e confiável que a cobrança está sendo certa, é absolutamente indispensável para providenciar um bom serviço para um cliente corporativo. Desculpa, pessoal. Ou seja, estou entendendo que o cliente que ele mais quer é uma experiência friendly, simples e integrada. Totalmente integrada. Precisa ser integrada. A questão toda aí é sem papel, sem informação, que os sistemas, que as soluções sejam provedores de informação analítica e possam fazer seu processo básico de contabilização, fiscal, de forma automática. Muito bom. Acho que essas plataformas, com certeza, vão facilitar muito o relacionamento, né, das operadoras, qualquer setor, com os clientes, sejam ele corporativo, sejam ele também varejo, que eu acho que tem uma demanda muito grande sobre informação, sobre a análise delas. Muito legal. Só que a gente falou aqui de complexidade o tempo inteiro, né? Sistemas complexos, tarifários, diversidade de ofertas, serviços e produtos, a depender do setor. Como que a gente consegue tornar isso menos complexo na experiência do cliente, Nuno? O que a gente pode oferecer para que, né, as operadoras tenham essa fluidez nos seus serviços com relação à entrega da fatura, pagamento e atendimento? Para que exista liberdade, como dizia a Fernanda, é preciso que estes processos sejam o menos complexos possíveis. E com a cada vez maior complexidade dos tarifários e dos serviços, claro que essa experiência de self-service é muito importante e pode e ajuda com certeza à personalização que concordamos que é necessário do lado dos clientes. Aqui partilhar uma das formas como a Safety procura responder a essa solução é precisamente através de uma ferramenta de self-service que procura desafiar a complexidade. E como é que fazemos isso? Através, primeiro, do tratamento dos dados de faturamento que os sistemas das operadoras enviam e, portanto, toda a faturação, todo o faturamento que é emitido. Esses dados de faturamento e de linhas são tratados e são associados à estrutura de negócio de departamentos, de colaboradores que cada cliente corporativo configura na solução, na plataforma. Este self-service que o cliente utiliza permite então gerir a estrutura, o negócio, para que os dados de faturamento sejam automaticamente associados à realidade da organização do cliente, sem a operadora ter que saber essa informação. Portanto, isso está do lado do cliente, self-service, através de uma solução online. Isso permite essa correspondência de forma automática, a partir do momento em que a configuração é previamente feita pelo cliente, e a beleza é que depois esta informação, depois das faturas, os ciclos de faturamento serem processados automaticamente e ligados a esta informação, podem gerar diferentes outputs segundo a estrutura da organização. Seja produzir relatórios e analítica de acordo com a estrutura do cliente, de acordo com a realidade do cliente, seja gerar extratos por departamento, só com os consumos de cada departamento ou de cada responsável de centro de custo, seja produzir diferentes formatos de apresentação com base num único input, com base num único formato de entrada, em função daquilo que o cliente pretenda, e depois também potenciar a fatura inteligente. Fica aqui um exemplo de como o self-service tem um potencial enorme
a partir do momento em que o cliente pode adequar os dados da fatura à sua realidade, à sua organização. Obrigado, excelente. Sem querer politizar, sem querer polemizar, o que mais se fala hoje no mundo e no Brasil é sobre a tecnologia 5G. Não menos atrás, estamos falando também sobre IoT, né? A internet das coisas. Como é que essa nova tecnologia, ou essa camada superior, né, mais avançada de tecnologia 5G, e como é que o IoT vai impactar na experiência do faturamento dos clientes corporativos, né? E quais são os principais desafios que você, Alexandre e a TIM estão vislumbrando? Gaspar, o 5G, eu diria que o 5G, consequentemente ao IoT, ele vai ser uma outra transformação, né? A gente, eu acho que no mundo ainda, né, a gente ainda está engateando um pouco dentro do que pode ser o IoT nos próximos anos, né? Quando a gente começa a fazer isso, quando a gente escuta, lê alguma coisa, né, livros falando sobre, revistas falando sobre o potencial do IoT, você fica até meio assustado sobre como que isso pode interferir, né, na vida das pessoas, né, como é que isso vai gerar de impacto em termos de volume de dados que vão existir no mundo, como é que o volume de dados que vai ser trafegado nesse mundo, né? Então, a gente está falando desde... Hoje fala de carro conectado, fala de coisas que já tem, né? Mas qualquer coisa vai poder ser conectada no futuro, né? Então, o que traz por aí na questão da nossa indústria é que assim, o volume de transações, o volume de dados vai ser uma coisa, vai se multiplicar por muito, né? Eu não vou nem dizer se é dezenas, vai se multiplicar por muito, tá? E aí o grande desafio que tem no nosso negócio de billing é assim, o que a gente faz, como é que a gente vai processar essa montanha de informações, né? Então, tem uma primeira transformação que eu acredito que vão precisar ser feitas nos sistemas internos, em cada um dos sistemas, que eles vão precisar lidar com esse volume de dados, né? Processar esse volume de dados. É um primeiro desafio que é interno de cada empresa, né? O segundo, que é uma questão que é o que tem a ver com a gente aqui, que é a experiência para o cliente, é o seguinte, esse volume de dados, né, tem uma riqueza enorme, né? O que a gente faz, como é que a gente consegue, o que a gente consegue extrair desses conjuntos de dados para fornecer para os nossos clientes essas informações, tá? Para conferir suas faturas, mas para outras coisas também que sejam interessantes para eles poderem ter uma análise desses dados, né, e consiga extrair informações que sejam relevantes desses dados que podem consumir, né? Então, imagina que eu tenho um cliente que é uma empresa de carros, né, que a gente vai fazer um IoT sobre carros, e aí todo o volume de dados que vai ter sobre os carros que estão andando nas ruas vai gerar informações dos usuários desses carros que podem servir de informações para fornecer novos serviços, quer dizer, então, e transcende a questão apenas de enviar os dados para o cara conferir, para o cliente conferir a sua conta, para ver se está certa, mas também vai servir de insumos, né, para esse cliente poder ter mais informações dos seus clientes e fornecer também melhores experiências para os seus clientes. Enfim, então, na verdade, vai ser uma segunda onda de transformação digital no sentido de como trabalhar esses dados, né? E a empresa que souber, obviamente, tem que processar os dados, mas puder extrair e gerar uma inteligência na hora de disponibilizar esses dados para os nossos clientes, certamente ela vai ter um diferencial importante para os seus clientes. Percebe, está correndo atrás para viabilizar. Tá? Só demonstra que essa jornada digital, né, de inovação, cada vez ela se amplia mais, se alonga mais, mas trazendo mais benefícios, tanto para as prestadoras de serviços como para os seus clientes também, né? Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Indo para o nosso último, antes de ir para o nosso último tópico, que é o quarto, né? Já tivemos uma pergunta, espero que o pessoal agora comece a fazer algumas
fazer direto. Vocês podem olhar no Q&A, já tem lá uma enquete, né, onde 71% dos participantes entendem que faturamento é muito importante para o cliente, quer dizer, uma experiência relevante no relacionamento, e 83% das empresas representadas aqui possuem projetos de transformação digital. Isso é muito bom, saber que o cliente só tem a ganhar com essa transformação. Vamos lá para o nosso último bloco, soluções de transformação digital. A gente focou muito aqui, falou bastante na complexidade e no atendimento para o cliente corporativo, né? Uma das plataformas de self-service. Mas a gente tem que olhar o varejo, né? Eu acho que temos volume físico, né? Os clientes, né? Pessoa física, né? Nós somos um volume grande e somos demandadores também desse processo de digitalização. Alexandre, você pode compartilhar com a gente as experiências que você tem com faturamento digitalizado para esse tipo de cliente, para nós, cliente varejo, pessoa física? Sim. A TIM, ela tem lá dentro do seu portfólio, ele tem um portfólio mais concentrado, né, no mercado móvel, tá? E a gente vem crescendo também no mercado de banda larga, quase 2 dígitos, né, e também no mercado de corporativo, mas assim, o grande carro-chefe é no mercado de telefonia móvel, né, de móvel, de clientes massivos, de cliente consumer, como a gente chama, né? Então, a experiência que a gente tem nesse mercado é o seguinte: esse cliente, o serviço que eu presto para ele está na mão dele, né, o celular, né? Então, está na mão dele esse cliente, esse serviço. Então, eu quero que ele tenha a experiência da parte financeira de pagamento na mão dele. Tá? Então, o que a gente vem trabalhando muito é criar toda essa jornada financeira de pagamento, de apresentação de contas, nos nossos aplicativos, tá? Nos nossos apps, de uma maneira mais simples possível, né? Que ele tenha lá acesso a todas as informações e que a jornada toda de pagamento, tá? Esteja, né, na palma da mão, como a gente fala, né? Esteja na palma da mão. Ele receba a sua conta e não precisa. A gente tem várias formas de comunicação de nossas faturas, tá? Manda por e-mail, né? Mas aonde a gente quer perseguir é o nosso aplicativo, que a gente vem trabalhando fortemente nele para que ele seja o melhor usabilidade possível, tá? Que atenda todas as necessidades, que seja uma coisa que o cliente ele tenha facilidade de consultar e tenha as ferramentas que ele precisa, né? Não só as ferramentas que, novamente, naquela linha, que não é o que a gente quer oferecer, mas sim do que o cliente precisa, tá? A gente escuta o cliente, sabe o que ele precisa, o que ele gosta de utilizar, a gente faz uma série de avaliações de quais são os caminhos, quais são as jornadas que ele percorre no aplicativo, tá? E estimula essas jornadas. Então, a gente está trabalhando para tornar essa jornada de pagamento na mão, tá? O mais cômodo, o mais fácil possível, tá? Então, como eu falei, a gente vem desenvolvendo o nosso aplicativo para isso, né? A apresentação da fatura, né, e todos os dados de consumo, né, a gente vem colocando no nosso aplicativo e agora cada vez mais também criando, aumentando cada vez mais os nossos canais de arrecadação de forma digitais, tá, para que o cliente ele possa não só receber a sua fatura, mas no momento que ele receber, ele pagar a sua fatura, ou ele programar a sua fatura para pagamento naquela hora. Tá? Então, assim, ele faz o caminho, faz toda a jornada pelo aplicativo, de uma maneira que esteja na mão dele, que ele receba a fatura, que ele tenha todas as visões que ele queira ter da fatura, e quando ele se sente confortável para pagar, ele ou pague na hora, ou ele agende o pagamento na mesma hora, tá? E conclua a sua jornada financeira daquele mês. Tá? Então, a gente vem perseguindo muito isso. Tá? No caso da transformação digital de clientes B2C, tá? A gente tem aí um indicador que a gente considera bastante relevante de aproximadamente 84% já de digitalização, mercado consumo, que eu acho que é um indicador bastante bom, tá? Mas, assim, o futuro, na verdade, é 100%. Eu acho que
Do mesmo modo que antigamente, né, a gente faz assim, um pouco essa comparação, né? Antigamente existia, e a gente está chegando na época de Natal, né? Existiam os cartões de Natal, as pessoas mandavam, escreviam os cartões de Natal e mandavam. Hoje em dia, os cartões de Natal hoje em dia são ou via rede social, enfim, tem várias outras formas, mas todas digitais, tá? E 100% digitais, tá? Talvez tenha um 0,01% que ainda manda carta física. Praticamente tudo 100% digital. E acredito que nos próximos poucos anos também a gente vai chegar a ser praticamente 100% digital no envio das faturas aí para os clientes consumer, do mesmo modo que eu acredito que para o cliente corporativo também seja 100% digital, pelos motivos que eu até comentei agora há pouco. Tá? Então é isso, quer dizer, no caso do consumer, a gente vem trabalhando com vários meios de comunicação, mas tem o nosso carro-chefe, que a gente acredita, tá? É o nosso aplicativo, onde a gente vem trabalhando aí, intensamente aí com os melhores técnicos para fornecer ao cliente a melhor experiência possível de utilização e amigabilidade. Muito bom, Alexandre, muito obrigado. Assim, com certeza a estratégia, eu acho que as empresas estariam com a turma da TIM pela sua base, principalmente, é o telefone, né? A gente esquece carteira, esquece a chave, mas não esquece o telefone celular, que hoje você faz tudo com ele, né? E-mail, mensagem, pagamento, mídias, muito relevante. Eu acho que até pode se desenvolver, se aqui não tem já, também para o corporativo também passar a fazer uma gestão consolidada. Sabe, né? Gaspar, desculpa, só para comentar assim, uma experiência, uma vez eu notei e pensei assim, mas será que não está faltando nada? Eu fui sair de carro, né, e tal, estava levando, desci com o elevador, desci com a chave do carro e com o celular. Falei, pô, será que eu não estou esquecendo nada, cara? Não estava, porque a minha identidade é carteira do Detran digital, né? Para pagar alguma coisa, cartão de crédito digital. Então, o celular, na verdade, tinha tudo que eu precisava. Não precisava da carteira. Eu falei assim, será que eu não estou esquecendo da carteira? Não precisava da carteira para nada. Tudo está dentro do celular. Usando mais ou menos essa metáfora, é dessa forma que a gente quer que os nossos clientes enxerguem o nosso aplicativo como uma coisa que ele consiga fazer tudo, não precisa ir por outros caminhos para fazer nada. Tá? Ele, por ali, que está à mão dele, que está na mão dele, ele consiga fazer qualquer coisa, ele consiga se autoatender, ele consiga resolver qualquer coisa que é relacionado ao serviço que ele contrata da gente de maneira plena, eficiente e confortável para ele, e segura. Excelente. Eu sou particularmente fã da transformação digital, acho essa experiência de você ter à mão o seu serviço muito importante. Inclusive, domingo agora, novamente, em alguns municípios, nós teremos a eleição aqui no Brasil, e tem o título, né? O título digital também está lá, você pode ver sua sessão, você pode fazer tudo com o celular mais uma vez. Muito legal essa experiência. Liliana e Nuno, fazendo uma dobradinha e falando um pouco mais sobre a fatura interativa, a fatura inteligente, né? Como é que ela realmente ajuda? Tangibiliza um pouco para a gente quais são os benefícios que o cliente tem com a fatura interativa. Bom, é importante só voltar a frisar, já dissemos isto por diversos momentos aqui neste fórum, que a tecnologia tem mudado as nossas vidas em todos os níveis, tem mudado a nossa vida enquanto pessoa física, pessoa individual, da forma como nós interagimos em tantas dimensões da nossa vida e também enquanto agentes do mercado empresarial no desempenho das nossas funções profissionais. Portanto, esta tecnologia muda a forma como nós olhamos para o mundo e muda a forma como nós esperamos que o mundo reaja às nossas necessidades. E no tema do faturamento e a história do faturamento e da utilização de tecnologia nesse âmbito tem sido exemplo disso. Se no passado, presente das empresas, mas o passado para a maioria delas é de facto um cenário em que a fatura era algo estático, algo baseado num suporte físico em papel ou num suporte já digital, um tão célebre PDF da fatura, tem grande capacidade de análise, sem muitas vezes qualquer contacto digital ou esse contacto digital com o cliente basicamente só assente numa mensagem de e-mail que o cliente recebe com a sua conta em PDF. É certo que com a evolução da tecnologia, no momento presente, abrem-se possibilidades já de podermos ter esta
experiência interativa com a fatura e de facto trazermos outras capacidades e outros recursos para este momento tão privilegiado que é recorrente e de contacto entre o operador e o seu cliente, seja ele de que segmento for. Portanto, trazer essa riqueza para esse momento de contacto. E essa fatura interativa ou fatura inteligente, no fundo, vem aliar estas capacidades tecnológicas que hoje estão ao dispor de todos nós a esta necessidade de prestação de informação e que, no fundo, vem fechar este ciclo de relação comercial com os seus clientes. Na fatura interativa, nós podemos trazer ao cliente, do nosso cliente, portanto ao cliente da operadora, a capacidade de não só ver aquilo que compõe o faturamento daquele momento, ou daquele período de tempo, mas, na verdade, trazer conteúdos digitais e multimédia para essa experiência, trazer informação histórica navegável dentro da própria fatura, no fundo até agregar informação de diferentes faturas, isto aqui fazendo um pouco a ponte para o segmento B2B e B2G, para o poder público também, de poder, no fundo, ter ali uma visão mais centralizada e mais resumida daquilo que é a relação comercial naquele período de tempo, e, no fundo, até trazer alguma personalização para essa experiência, que com a capacidade de trazer as dimensões de análise daquele cliente para a própria fatura, para a própria interação com o faturamento, trazer os seus departamentos, ou os seus centros de custo, ou as suas localizações geográficas, aquilo que para si, para cada um deles, em função daquilo que é relevante para si, trazer essa informação para o faturamento. De facto, é todo um novo paradigma que pode estar à disposição das empresas, no sentido de tornar essa experiência muito mais rica e muito mais ajustada àquilo que é a nossa vivência individual de cada um, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista empresarial, com a tecnologia. Depois, do ponto de vista da operadora, também alavancar esse momento e essa capacidade de trazer conteúdos, sejam de comunicação publicitária, seja de comunicação até institucional, de forma multimédia para esta fatura interativa, poder apresentar um vídeo na própria fatura, ou um conjunto de outros conteúdos multimédia. No fundo, é toda esta capacidade de interagir com a informação. E tal como o Nuno também já frisou há um pouco atrás, pôr também o cliente a comunicar com a operadora, trazendo interfaces de pedidos de esclarecimento, por exemplo, nas utilities de comunicação, de leitura de medidores ou até de apresentação de algum tipo de reclamação, esperemos que não, que seja o menor dos casos, mas no fundo é a interação em sentido contrário, é naquele contexto o utilizador, o usuário daquele serviço poder interagir com a operadora. Por último, a componente do pagamento, que também foi aqui bastante frisada pelo Alexandre, na própria interface do documento poder efetuar um pagamento eletrónico, desencadear o processo de pagamento, no fundo fechando o ciclo todo relacionado com daquela fatura. O futuro traz-nos mais alguns desafios e mais algumas possibilidades que o Nuno nos vai falar. Sim, o futuro já é hoje, né? Já estamos a construir o futuro, já temos muita tecnologia ao dispor e portanto, ninguém mais vai poder sair com a carteira à rua dentro de pouco tempo, né? Portanto, dentro desse conceito que também falámos há pouco, do faturamento one-to-one, vemos que a fatura do futuro tem que ser hiper personalizada, porque vai ter que falar cada vez mais a cada cliente de forma individual, recorrendo a mecanismos de inteligência artificial, de tecnologia, análise baseada em dados, e para o corporativo aqui a importância de que mais do que o cliente receber um documento com uma imagem ou com um conceito de documento, ele pretende perceber os dados que estão por trás desse documento ou de um conjunto de documentos. Porque quando falamos em convergência de documentos, é mais interessante analisar um período ou um conjunto de várias centenas de documentos ou de 3 ou 4, dependendo do ciclo de faturamento, do que estar a analisar documento a documento. E isso é possível com a tecnologia que existe hoje, mas cada vez mais será a fatura do futuro.
e depois ter assistentes virtuais que possam ajudar nas interações do faturamento de forma proativa e reativa. Não ter que a operadora ficar à espera de uma resposta do cliente quando, em função de uma determinada ação, esse assistente pode perceber que tipo de solução deve ser disputada para resolver alguma disputa que possa existir. Portanto, em resumo, o processo de arrecadação e pagamento deve ser o menos invasivo possível, fornecendo aos clientes opções e ferramentas relevantes para os seus negócios e processos. Legal, trabalho com governança da inovação ou inovação da governança, né? E fico muito feliz de que a realidade e o roadmap da Safe está muito alinhado com o que eu vejo hoje no mercado brasileiro e internacional sobre inovação. Vamos às duas últimas questões, né? Estamos apertados aí pelo tempo. A Fernanda falou um pouco já sobre os benefícios. Você quer salientar, Fernanda, algum outro benefício maior obtido com as soluções implementadas na Oi para o cliente? Gaspar, para o cliente, eu acho que eu já fui bastante enfática aqui, né? Mais facilidade, isso, mais transparência, enfim. E para a Oi, né? A gente teve aí, para o cliente também, né? Tendo menos necessidade de se comunicar conosco através dos outros canais que a gente tem, a gente também traz uma redução de custo, né? Não só no atendimento, como também na impressão e na postagem, como também aí o Alexandre comentou em relação à sustentabilidade. A gente teve uma redução de mais de 30 milhões de custo nos últimos 3 anos aí do nosso projeto, tá? Impressão e postagem e atendimento, tá? E com isso também o cliente recebe a conta, né, no tempo certo e paga dentro do tempo certo. Então também preserva o fluxo de caixa, o caixa, enfim, da companhia. Excelente, excelente. São benefícios bem tangíveis e monetários, né? Além do ambiental e sustentabilidade. Pergunta agora para os dois, tanto para a Fernanda como para o Alexandre, né? Transformação digital, a gente falou que é uma jornada de longo prazo, está alinhada com inovação. Como é que é o desafio de justificar investimento na transformação digital, né, do ciclo da receita, vamos colocar assim, do faturamento, da arrecadação, do atendimento? Quem começa? Alexandre agora? Nossa. Gaspar, como é que se paga? A Fernanda já colocou alguns números aí que falam por si só, né? Assim, a transformação digital, ela além de ter um aperfeiçoamento da experiência do cliente, tá? Eu acho que tem os dois aspectos. Vamos falar dos dois aspectos. Vou falar primeiro do aspecto financeiro, que é uma questão relevante, mas assim, vamos dizer assim, é menos elegante, né? Vamos falar depois da experiência do cliente, tá? A transformação digital, quer dizer, a redução de papel, redução de custo de postagem, mas trazem números fabulosos em termos de economia, né? Então, para o OPEX da empresa, um negócio e qualquer ponto percentual de crescimento já traduz um resultado bastante importante quando a gente está falando, porque a gente está falando ainda mais do mercado de consumo, a gente está falando de 15 milhões de faturas mês, 20 milhões de faturas mês. É muita fatura. Tá? Então, qualquer ponto percentual é uma economia enorme. Tá? Eu digo isso, e novamente, quando a gente fala de transformação digital, a gente sempre pensa no papel e tal, mas também no pagamento digital também, que os custos tarifários são muito mais baratos do que quando se paga presencialmente, naturalmente, porque é uma transação muito mais barata do que no banco do caixa, coisas assim. Tá? Então, tem esse aspecto de custo que só isso já justifica qualquer investimento que você tem que fazer dentro de casa. Né? É fácil até você fazer um business case que comprove aí o ganho que você tem, porque ele é muito direto, ele é muito fácil de ser comprovado. Tá? E tem a questão da experiência do cliente. Né? Eu acho que esse é um aspecto até maior, né? Que a gente vive hoje, né? Um cenário do mercado telecom, que é um cenário de um mercado que todo mundo hoje já tem o celular, né? Então, não tem aquela coisa de, opa, eu tenho aqui uma... eu diria até que a segmento de banda larga ainda tem mercado para você conquistar, né? Ainda mais nas cidades pequenas e tal, onde você tem menos penetração e tal, você tem oportunidade de fazer, inclusive com 5G, que pode ser uma solução de comunicação digital, substituição aí a questão de você ter que instalar fibras e coisas assim. Mas
No mercado móvel, você tem já um ambiente praticamente saturado, né? Então, você fornecer, né, a melhor experiência para o cliente ele ficar satisfeito com o seu serviço, com a relação que tem com a forma digital, é a maior forma de você criar a fidelização do seu cliente. Tá? O cliente que está satisfeito com o serviço é um cliente fiel. Né? Assim, obviamente tem um aspecto financeiro, mas quando você está satisfeito com o seu cliente, com o seu serviço, o cliente está satisfeito, gosta, tem uma qualidade boa de serviço, tem uma qualidade de atendimento muito boa, ele consegue fazer tudo por conta própria. Tá? Tem as suas soluções de autoatendimento muito bem implantadas, mas, né, por mais que ele receba uma oferta de algum concorrente, ele vai falar, pô, legal, é mais barato, mas será que vale a pena? Né? De repente vale a pena você gastar um pouquinho mais, mas ter toda aquela qualidade de serviço que você está lá e você está satisfeito. Tá? Então, eu acho que é nisso, né, não só a questão do custo, que é uma questão mais direta e tal, mas especialmente nessa experiência do cliente, nessa satisfação do cliente, tá? É que você vai trazer a receita, que você vai até crescer mais receita, que o cliente ele vai acabar consumindo mais, porque ele está muito satisfeito com a experiência dele, tá? Com a experiência digital. Então, como o Nuno falou, assim, o mundo é um digital, não adianta a gente falar que vai voltar, vai ser cada vez mais digital, tá? O aperfeiçoamento dessa experiência digital com o cliente, ele é uma condição quase que primária, tá? De fidelização e crescimento de receita do nosso. Bom, Alexandre, então estou vendo que dentro da TIM e das organizações que você conhece, mais do que justifica, né, o investimento em transformação digital. Fernando, algum desafio adicional que você queira compartilhar com a gente? Acho que o Alexandre disse tudo, né? Mas, assim, reforçando, né, o que ele falou, eu acho que os custos são tangíveis, mas é bem mais difícil tangibilizar, né, em dados, vamos dizer assim, esse ganho na experiência do cliente. Que, sem dúvida nenhuma, a gente vive na era da experiência do cliente. O que importa para o cliente, de fato, são as experiências que ele, né, a experiência que ele tem ao longo de todas as interações conosco. E como tangibilizar isso? A gente sabe que tem crescimento de receita, tem upsell, tem redução de churn, mas essa quantificação ainda é um grande desafio aí, acho que para todas as organizações, né, em como quantificar claramente esses ganhos. O projeto, só pelas reduções de custo, ele tem um apelo muito grande, mas vários outros projetos de digitalização precisam também mostrar o ganho pelo ganho da experiência do cliente. Acho que esse é um grande desafio para todos nós. Muito bom, Fernando. Acho que tem ganhos intangíveis, né? Tem ganhos indiretos que precisam ser melhor mensurados, com certeza, não para justificar, né? Mas para maximizar esses ganhos que precisam ser mapeados. Excelente. Gente, muito obrigado. A gente acabou com as questões aqui. A gente vai abrir para as perguntas. Nós temos 3 já. O pessoal começou a pegar o gostinho. A primeira pergunta é muito direta, é para o Alexandre. A Fernanda colocou a questão da digitalização no corporativo da Oi, que está em 80%. E na TIM, qual é o universo de contas digitais no mercado corporativo, Alexandre? Você tem esse número para compartilhar? Tenho, eu até já respondi, eu não sei se eu podia fazer essa resposta direto lá, eu respondi já para ele. Tá? O foco é que a gente tem uma penetração muito forte aí na receita do mercado consumer, né? Então, muita artilharia ligada, focada nesse segmento, mas assim, sem não nos preocuparmos com os clientes corporativos, tá? Mas assim, as ações mais diretas a gente tem agora, até mesmo pelo esgotamento aí de todas as ações que a gente fez no ano de 2020 para o cliente consumer, né? Que eu acho que a gente está bem posicionado, está mirando aí agora nosso planejamento de ações aí para o mercado corporativo, que hoje, mas o mercado corporativo como tudo, mercado corporativo até mesmo o small business, tá? Estou falando como tudo, tá? A gente está no patamar hoje de mais ou menos 50%, e como eu falei, assim, eu acho que eu não vejo muito sentido em fatura física para cliente corporativo, para cliente empresa, tá? Eu acho que elas se perdem no meio do caminho, elas ficam lá nos caminhos lá e eu já trabalhei em uma empresa que, às vezes, assim, eu, como pagador, eu olhei e falei, conta isso aqui, estava nos meus caninhos que ninguém tinha visto, que era uma fatura que eu já tinha pago lá de 3 meses atrás. Então, eu acho que não faz sentido, a gente só tem que trabalhar, fazer todo
planejamento de substituição disso, que realmente tenha um alinhamento com o cliente, seja uma coisa que substitua por uma coisa que seja melhor para o cliente, né? Então, todo o trabalho de como que a gente vai comunicar ao cliente, o que a gente vai disponibilizar para o cliente, tá? Como que ele vai fazer, e tudo isso que nós já falamos aqui agora, em termos de personalização, que precisa, né? Para que ele fique satisfeito com essa transformação da fatura física pela fatura digital, que, de fato, ela faz todo sentido aí para esse mercado, tá? Bem, e aí respondendo a pergunta, assim, a gente tem um plano aí para praticamente, eu não vou dizer 100%, porque a gente sempre tem as exceções, tá? Mas pelo menos a gente chegar no patamar de 90%, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer em 2021 acontecer. Muito bom, muito obrigado. Uma pergunta para Liliana, vou ler aqui que é um pouquinho longa. Em média, cada chamada relacionada com a contestação de fatura tem um custo de R$ 25 para o emissor da fatura. Se tivesse que selecionar uma forma de reduzir esse custo, pensa que investir na tecnologia de apresentação seria o caminho para as utilities, por exemplo? Sim, sem dúvida que sim. Eu penso que é um investimento que rapidamente será rentabilizado e capitalizado, porque este tipo de soluções claramente vai mudar o paradigma em que, quando comparado com o passado, em que a contestação era muito elevada porque não há tanta clareza na informação ou porque a informação não está sempre disponível, este tipo de solução vem permitir que a informação esteja disponível sempre para o cliente, logo aí a recorrência a canais de atendimento para solicitar segunda via, para pedir extensão do prazo de pagamento porque a conta demorou a chegar pela postagem. Todo esse tipo de interações e outras que motivam contestação porque a informação não é clara, porque o cliente apenas tem acesso a uma representação física da conta, sem grande detalhe associado e sem grande personalização, todas essas situações que motivam o recurso ao atendimento e esse custo relacionado ao atendimento do cliente podem claramente ser reduzidas ou até eliminadas com a presença de uma solução destas. Portanto, em resumo, o investimento a ser feito neste tipo de soluções rapidamente é rentabilizado, mais que não seja pela redução do custo de atendimento e, obviamente, todas as outras vantagens que, tal como a Fernanda dizia, às vezes ainda difíceis de medir, naquilo que é a satisfação do cliente, a retenção e a fidelização do cliente, que claramente também são beneficiadas por estas soluções. Obrigado, Liliana. Fernanda, uma pergunta para você. Fernanda, se na Oi Soluções tiver previsto o lançamento de serviços com dispositivos de IoT, né, Internet das Coisas, acha que o processo de faturamento com esta realidade é mais complexo e pode ser um desafio para o lançamento do serviço? Bom, gente, é um desafio sempre quando a gente lança um produto, né? Olhar todos os sentidos, não só o faturamento, mas a entrega também, enfim, né? A forma de cuidar do uso do cliente, enfim. Precisa ser olhado, é um desafio sempre, ainda mais agora com maior complexidade, como todos colocaram aqui, mas a gente tem achado soluções aí, né? Sempre que possível aí, individualmente ou até com parceiros, para que a gente consiga colocar no ar, num tempo hábil para o cliente, né, as soluções que a gente precisa lançar. Muito bom. Passar simplicidade apesar da complexidade, né, Fernanda? Exatamente. É um grande desafio, mas é um desafio bom, né? Verdade. Temos aqui um elogio, né, elogiando a Binari, as informações que foram passadas para todos os participantes em relação a métodos avançados, de todo o ciclo da receita e do foco no cliente. Muito legal. E é isso que todo mundo aqui pretende e almeja e está fazendo, né? Tanto as operadoras, a TIM, a Oi, como a própria Safety. Tem aqui uma espanhola que está, acho que ela é geral, acho que seria muito mais aí para o Nuno e para a Liliana, que estão fazendo com relação a assegurar, né, a arrecadação, o que tange a controle de fraudes. É uma pergunta aberta, mas acho que pode ir para... Tem alguma coisa aqui dentro? Ao nível do controle de fraude, esses são processos que normalmente precedem o billing, precedem
a emissão da própria fatura e são algo que já vem depois refletido naquilo que é a informação do faturamento quando ela chega às nossas soluções. Portanto, aqui diria que estamos mais no âmbito do processo pós-faturamento e este será um processo de revenue assurance, que normalmente é feito anterior ao faturamento. Também fala de assegurar a receita, né, e o controle de fraude. Realmente é revenue assurance, controle de fraude. Alguma coisa, Alexandre, você queira contribuir? Eu quero complementar nessa questão de fraude na parte de faturas, né? De fato, o mundo digital ele tem muitas coisas boas e tem alguns desafios, né? Alguns problemas, né? Que a gente tem que saber trabalhar ele. Né? Uma da coisa é essa quantidade de questões ou de crimes, vamos dizer assim, digitais que existem nesse mundo, né? Esse mundo de fato tem e ele permite, né? Assim, quando você tem a questão, o mundo físico, você tem o limite da distância, da localização, né? O mundo digital você não tem nem mais esse limite, né? Então você pode ser fraudado por um cara que pode estar do outro lado do mundo, né? Então, essa questão acho que pressupõe aí no mundo digital a gente ampliar os nossos cuidados com relação à questão de fraudes e tal. E o caso mais comum, né, são os e-mails que a gente recebe aí todo dia, centenas de e-mails que você olhar lá, o que mais tem é a questão de fraude. Tá? Então, o que a gente busca fazer na Natinsa é sempre buscar informar os clientes, né, manter sempre os clientes atualizados com relação às melhores práticas, né, para consulta realmente a validade da sua fatura, para ele não ser enganado por qualquer outra coisa. Tá? E isso também reforça a questão do uso do nosso canal, do aplicativo, porque o aplicativo passa a ser um canal, deixa de ser um meio público para ser um canal proprietário, né, assim, particular. Né? Então, novamente, ninguém pode desafiar os hackers, né, que eles conseguem fazer uma opção de coisa, né? Mas é bem mais difícil do que simplesmente fazem por aí, que à noite disparam milhares de e-mails para todo mundo para pegar 0,1% de desavisados e já gera uma receita. Tá? Então, por isso que a gente na TIM tem estimulado muito a adesão dos clientes ao aplicativo, porque pelo aplicativo ele tem a segurança de realmente ele estar enxergando a fatura que realmente é dele, não... Deixa eu pegar esse gancho, Alexandre, porque uma das perguntas, e eu acho que vai ser a última que ele vai te responder aqui por causa do tema, desculpa te cortar, porque o tema fraude diz que é complexo e longo, e cabe no webinar. Mas uma pergunta tem a ver com isso. Como é que a TIM e a Oi encantam o cliente para ele sair do mundo analógico para o mundo digital, passar a utilizar, né, seja sites, seja aplicativos, e receber a sua conta, né, ou ter a sua conta disponibilizada de forma digitalmente? Fernando. Assim, Gaspar, eu acho que não é muito difícil não, porque é uma necessidade deles, né? Então, eles naturalmente querem. E, além disso, a gente aqui, no caso do B2B, fez um trabalho corpo a corpo, né? Porque são empresas grandes, a gente tem um relacionamento, né, individualizado com eles. Então, a gente mostrou os benefícios, enfim, e eles adotaram. Então, eu não vejo dificuldade. É mais difícil algumas das vezes falar com empresas menores, sim, mas quando a gente tem, né, uma plataforma interessante, boa, e que ele consiga facilmente navegar, eu acho que facilidade é uma palavra-chave em experiência de cliente, né? Naturalmente ele faz adesão, essa é a minha opinião. Isso. E no caso do consumer, né, como a gente falou, quer dizer, o cliente, não é a gente insistir com ele realmente se encantar com a solução que existe e dizer, olha, essa solução é melhor do que a solução física, e ele mesmo se satisfazer com a solução digital. Né? Novamente, assim, eu vou colocar um elemento adicional que é assim, com respeito às preferências dos clientes. Né? A gente sabe, o mundo caminha cada vez mais, as pessoas estão antenadas no mundo digital, né? Você vê todo mundo se comunicando pelo WhatsApp, por outras mídias sociais e tal, se falando. Quer dizer, hoje em dia, ninguém mais usa o telefone para dar bom dia, manda bom dia pelo WhatsApp. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão digitais. Não tem jeito, é isso. Né? Mas com respeito, porque tem pessoas, a gente vive nesse mundo, né? A gente percebe que muitas vezes tem clientes que não querem, porque falam, olha,
eu estou ainda na antiga, eu preciso do seu papel, do papel para respeitamos esses clientes. Buscamos sempre influenciar, incentivar o uso com respeito à eventual preferência pela manutenção disso. Tá? E sabendo também que assim, a própria sociedade, o nosso próprio país precisa se aperfeiçoar nisso, que a gente ainda vive um país que ainda tem alguma coisa de burocrático, tá? Alguma coisa de papel, né? Assim, que é só lembrar do nosso imposto de renda, que pede uma série de documentação que você tem que guardar 10 anos em papel e tal. Então, a gente vive em um país que tem um quê de burocracia, que joga um pouquinho contra esse mundo digital. Tá? Então, assim, também a gente precisa do apoio. E eu acho que o país também vem, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas em alguma velocidade, indo também para esse mundo digital, e cada vez mais que todas as forças convergirem para esse mundo digital, né? Eliminando necessidades de papel, coisa parecida. Cada vez mais a gente vai estar se aprofundando nesse mundo aí que, novamente, eu uso sempre assim. É o que o Funil falou. É um caminho sem volta. É um mundo que vai todo mundo vivenciar aí para sempre. Tá? Muito bom. Chegamos ao final do nosso webinar. A plataforma, daqui a pouco, ela vai cair automaticamente. Então, eu gostaria de agradecer, né, a Safety pelo espaço que me concedeu, principalmente a Fernanda e o Alexandre, que está disponibilizando e vir aqui compartilhar conosco, né, seus conhecimentos e experiência, o Nuno, Liliana também. Gostaria de dar, se vocês quiserem, 30 segundos para cada um fazer um fechamento, palavras finais, se vocês assim desejarem. Nuno? Da minha parte, agradecer a participação de todos os participantes que ao longo da sessão se conectaram e puderam assistir e até participar nos enquetes e na Q&A que fizemos, e obviamente especial agradecimento à Fernanda e ao Alexandre por participarem connosco neste webinar. Agradecer ao Alexandre e à Fernanda toda a experiência que compartilharam e as perguntas interessantes que foram colocadas pelos participantes também, e votos de saúde para todos, e esperamos poder realizar algo num futuro próximo, provavelmente ainda digital, mas com igual interesse para todos. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gaspar, também, pela moderação. Obrigado. Obrigado, Gaspar. Prazer. Fernanda? Deixa eu agradecer, sempre... então. Pode falar, Fernanda. Desculpa, Alexandre. Sempre muito cavalheiro, ia dizer. Eu queria agradecer também. Eu acho que sempre, né, gente, apesar de a gente viver nesse mundo, respirar isso, sempre tem alguns insights interessantes, algum ponto de vista diferente que nos faz pensar. Então, agradecer aí ao nosso bate-papo, a todos que participaram. Muito obrigada. Bem, Gaspar, eu queria agradecer a você aí pelo convite, tá? Foi um prazer aí estar com todos vocês, tá? Foi uma experiência bacana, uma troca de experiência muito legal. Prazer aí, Fernanda, a gente está nesse mundo aí de telecom, mas não tinha oportunidade de te conhecer aí, prazer. Muito legal te conhecer. Nuno, Liliana, a Gil também, que está nos bastidores, quero agradecer aí por vocês aí, eu acho que o trabalho que vocês fizeram aí é muito bacana, né? A Safety aí pelo convite, tá? Esperamos aí poder nos encontrar e trocar experiências e quando acabar essa pandemia, né, a gente espera que essas notícias de vacinas aconteçam logo, né, a gente possa voltar. A gente não vai voltar ao mundo normal como era antes, né? Também é outra questão que a gente vai discutir de digitalização, que cada vez mais, né? Mas quando a gente for voltar a ter acesso aos escritórios, tá? Vocês já sejam meus convidados aí para ir lá na TIM lá para conhecer lá o prédio lá, que é muito bonito, o ambiente lá é muito agradável aí para a gente almoçar lá juntos, tá bom? É isso. Obrigado. Muito obrigado. Mas obrigado a todos, a Ana Gil, aos palestrantes, a Safety pela disponibilização e, é claro, a você, participante, sem o qual a gente não estaria aqui. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.